Olá, tudo bem? Para essa questão eu fiz dois desenhos aqui para a gente entender melhor o que vai acontecer nessa situação aí da antena com o receptor, né? Eu tenho aqui um espelho e esse espelho esférico ele vai estar um pouquinho inclinado em relação à superfície que ele está, né? Para que ele consiga receber os raios de sol que estejam vindo daqui, né? Aqui partem os raios de sol e ele precisa receber esses raios que estão vindo lá de cima. Se ele estivesse retinho, por exemplo, aqui está a superfície, né? E aqui está o espelho, então esses raios não teriam tanta absorção, afinal esses raios vêm lá de cima. Então a absorção sendo menor, né, já é um prejuízo em relação ao que se quer analisar. Então, para que essa incidência aí seja otimizada, esse espelho ele é inclinado um pouquinho, né? Daí a gente tem aqui a posição desse receptor. O primeiro eu coloquei ele aqui no foco principal, que ele é dado aqui, né, pelo eixo principal que a gente faz cortando ali a metade do espelho. E aqui eu tenho ele no foco secundário. Só para você entender, o foco secundário ele é um foco que ele vai estar na mesma posição vertical, né, em relação ao foco principal, mas ele vai estar um pouquinho mais abaixo ou mais acima. O foco secundário ele é o foco aqui, só que ele é transladado para cima ou para baixo, tá? É isso que significa. Então aqui, ó, se eu tivesse esses raios incidindo, quando esses raios chegassem a incidir aqui, eles encontrariam esse receptor aqui, né? E quando eles encontrassem esse receptor, eles seriam absorvidos ou refletidos aqui pelo receptor, eles não chegariam a atravessar. Então essa região aqui do espelho, ó, toda essa região aqui do espelho ficaria com uma sombra. Esse receptor aqui, ele formaria uma sombra se ele estivesse, né, nessa superfície aqui onde o espelho é capaz de refletir. Então ficaria uma boa parte do espelho sem conseguir incidir essas ondas, né? Sem conseguir refletir para o receptor, né? As ondas precisam ser refletidas para o receptor, porque assim, quando a gente reflete diretamente para essa parte aqui que recebe. Se as ondas estão incidindo, elas vão poder pegar aqui nesse cabo, né, ao longo dessa extensão, e boa parte das ondas que poderiam ser aproveitadas, elas vão ser refletidas por essa extensão aqui do receptor. Então, essa parte aqui de onda que foi refletida, né, todo esse intervalo aqui que foi refletido, ao invés de poder estar sendo aproveitado para ser enviado ao receptor, está sendo refletido por essa haste, que não vai gerar em nada, não vai gerar nenhum benefício. Então é como se fosse uma energia perdida. Quando a gente tem aqui essa haste, né, com o receptor no foco secundário, a haste ela está posicionada abaixo do espelho. Então mesmo que ela gere uma pequena região de sombra, essa região de sombra seria aqui, ó, onde já não tem tanta incidência de raios solares, né? A maior incidência é aqui nessa parte central, onde ficaria a sombra se essa haste com o receptor estivesse próximo ao eixo principal. Nas extremidades não tem tanta incidência solar assim pela questão da curvatura do espelho mesmo. Então, gerar uma pequena sombra aqui embaixo não gera tanto impacto negativo quanto gerar uma sombra na região central ali do espelho. Então, o que vai acontecer? Os raios vão chegar aqui e eles vão ser refletidos em relação ao foco secundário. Todos os raios eles são refletidos tanto em relação ao foco principal quanto em relação ao foco secundário. Os raios que serão refletidos em relação ao foco principal vão ser descartados, não vão ter nenhum uso, mas os raios que serão refletidos em relação ao foco secundário, eles terão recebidos, né, interpretados como energia e usados como energia útil ali. Por isso que botar no foco secundário é menos prejudicial do que colocar no foco primário, digamos assim, no foco principal. Porque aqui, mesmo que você coloque na região de
para onde os raios vão, né, de maior reflexão dos raios, você gera uma região de sombra aqui que vai gerar uma perda muito grande. Quando você coloca aqui no foco secundário, essa perda é minimizada, né, porque não vai ter nenhuma região de sombra aqui, então todos os raios que incidirem terão a capacidade de serem refletidos até esse receptor. Por isso que é mais vantajoso usar o receptor assim do que usar o receptor fazendo uma sombra e diminuindo a área, né, de incidência para que esses raios possam ser refletidos em relação ao receptor.